Bem-vindos ao novo quadro desse Instagram, Dicas da Vovocota. Gente, nesse quadro eu vou falar sobre coisas do meu dia a dia, como desfraude, desmame, como a gente tá melhorando o sono do João, como a gente deixa o João na escola, como que a gente faz para qualquer coisa na vida do João sem a menor preocupação científica, como diz a minha avó, sem ciência nenhuma. Por isso o quadro foi baseado com o nome dela, né? Porque que eu não tô preocupada se eu tô ferrando a cabeça de vocês. Eu estou compartilhando a minha vivência. Claro que algumas coisas que eu apliquei aqui, por exemplo, hoje que eu vou falar sobre sono, claro que eu apliquei rotinas de sono, higiene do sono, né? Então eu estudei para poder ajudar o João e eu vou compartilhar aqui, mas eu não tô com preocupação em trazer informações de cunho científico, tá bom? Eu tô querendo só dividir minha vivência e hoje nós vamos falar sobre sono, porque finalmente, aleluia, Senhor, o sono do João tá melhorando. O que acontece? O João foi uma criança que sempre teve distúrbio do sono. Desde que ele nasceu, claramente assim, ele tem dificuldade de dormir, ele tem muita dificuldade de se manter no sono, ele fica muito agitado, e o sono dele sempre foi de uma qualidade muito ruim. Bem, eu atribuo isso a algumas coisas. Eu atribuo isso a uma imaturidade neurológica que é própria do autismo, né? E algumas crianças autistas e adultos autistas têm muita dificuldade de dormir mesmo, tem distúrbios de sono, ansiedade, isso tudo atrapalha muito no relaxamento, né? E que a pessoa consiga se manter no sono. Parece que o cérebro acaba despertando a pessoa, porque por uma questão mesmo de funcionamento. E eu atribuo isso a padrões sensoriais de hiperresposta cerebral a alguns estímulos. O João é uma criança que é muito hiperresponsiva. Então, eu sinto que é como quando eu vivo um dia muito intenso, muito agitado, ou eu tenho muita coisa para fazer no outro dia e eu não consigo desligar a minha cabeça. Eu sinto que ele é assim, que embora às vezes ele consiga dormir, ele não consegue desligar a cabeça dele. E aí o cérebro dele fica acordando ele, acordando. E aí, conversando com a minha avó, né, a primeira coisa que ela me falou quando ela soube dessa dificuldade do João de dormir foi: filha, dá um chazinho pra ele, dá um banhozinho quente e um chazinho. E essa dica é sobre rotina do sono. Então, uma das coisas que a gente tem que adotar com as crianças, que ajuda muito, assim, pra sono, é ter horário para acordar, horário para dormir, atividades que a gente desenvolva logo antes do sono, né? E atividades que sejam relaxantes, que mostrem para a criança que a intensidade do dia tá diminuindo, que tá chegando a hora de dormir, que tá chegando uma hora mais calma, que as coisas estão ficando mais calmas, né? Então, a rotina do sono do João envolve jantar, escovar o dente, tomar banho, mamar e dormir. Na hora de dormir, ele deita na cama, eu conto historinha pra ele, uma história calma, ou canto uma música, e depois a gente fica em silêncio para que ele durma. É importante que o ambiente seja bem escuro, porque isso ajuda na liberação de melatonina. É importante que esse horário seja mais cedo, porque os picos de liberação de melatonina são 9 e 10 horas da noite, que o organismo de fato eleva essa produção de melatonina, e isso tem a ver com a escuridão, né? Com o dia ficar mais escuro. E em ambientes claros, como a cidade, as pessoas dormem mais tarde porque elas não liberam melatonina suficiente. A gente, quando tá no interior, né, lá na casa da minha avó, da Bisa, a gente fala assim, cara, dá sono 7 horas da noite, porque é tudo escuro, não tem tanta eletricidade, né? Não tem televisão. E isso é outra coisa que a ciência já tá provando. E que é uma coisa que as pessoas mais velhas já sabem intuitivamente, que televisão e celular, smartphone não combina com sono. E a ciência já provou isso, gente. Principalmente luz azul e essa luz branca de casa também, elas atrapalham nos ciclos do sono. A gente não deve deixar os meninos usarem celular perto da hora de dormir. Aqui a gente tem feito um detox, né? Eu gosto dessa palavra, essa palavra é chique. Quando dá 7 horas da noite, a gente desliga os eletrônicos, né? Eu sei que é um horário difícil, porque a gente que é mãe tá exausta nessa hora, a gente quer mais tocar os meninos na TV e ter um momento de relaxamento. Mas vale a pena, porque melhora muito tanto a capacidade da criança entrar no sono quanto a duração do sono. Então,
Porque o cérebro, quando ele tá em contato com essas luzes e com essas informações, ele fica super estimulado. Então ele não consegue desligar, ele fica ali, ó, elétrico, né? E ainda que ele durma, daqui a pouco ele acorda, ele dorme, daqui a pouco ele acorda. Então isso é muito importante, gente. E a ciência já tá comprovando isso. Eu acho que já tem estudos firmes aí nesse sentido de que a gente não deve usar eletrônicos próximo da hora de dormir. Nosso hábito de levar celular pra cama. Então, seu filho tá na cama e você tá com o celular, às vezes eu faço isso, tá? Mas não é legal, aquela luz ali tá fazendo com que o cérebro dele fique super estimulado. Então, uma das coisas que eu tentei diminuir muito foi esse uso de eletrônicos no fim do dia. Televisão, smartphone, e de levar celular pra cama também, mesmo que seja só pra fazer o João dormir. Eu tenho evitado muito. Outra coisa que foi muito importante pra gente, que é também o que minha avó já me avisava: cansa esse menino, Nana. Ela me chama de Nana. Nana, dá uma canseira nesse menino. Então é atividade física, né? Porque a atividade física libera endorfina, regula hormônios do nosso corpo. Isso também, sono é hormônio, né? Sono tem tudo a ver com o bom funcionamento do corpo e com hormônio. Então, isso tudo ajuda os ciclos do sono a se estabelecerem melhor, ajuda o corpo a entender os momentos de relaxamento, melhora os neurotransmissores, né? Melhora a atuação dos neurotransmissores, liberando endorfina. Então é muito importante que a gente tenha uma rotina de atividade física, e os meninos também, para que eles fiquem mais relaxados e consigam dormir melhor. Então, quando o João começou a fazer natação várias vezes por semana, isso foi muito importante pra gente. Outra coisa que eu sinto que foi mega importante foi a higiene do sono. E talvez aí, derradeiramente, tenha sido a mudança nos padrões de sono do João, principalmente nas últimas semanas. Quando eu tirei o mamar, depois tirei a chupeta e por último eu tirei a mamadeira, foi quando a gente percebeu que, de fato, o sono do João melhorou muito. Porque, na verdade, existem, são regras comportamentais relacionadas ao sono para que a criança que já tem dificuldade de dormir, ela não acorde e aí ela tem um prêmio por acordar, né? A criança já tem dificuldade de dormir ou se manter no sono e aí ela desperta e ela ganha um prêmio por isso, que é o seio, a chupeta ou a mamadeira ou televisão. Tem gente que dá televisão ou mesmo comida para crianças de madrugada. Gente, comida sim, mamadeira é comida, né? Não deixa de ser. Evitem, sabe? Eu sei que é difícil. Eu sei que quando a gente acorda de madrugada, a gente quer dar um celular pro menino pra ele dormir e a gente poder dormir de novo. Ou dar mamadeira logo, ou chupeta. E o mamar, eu não vou nem falar, porque é uma amamentação exclusiva em muito tempo, é uma amamentação prolongada, o tempo maior possível. Mas aí, quando desmamar o menino, ou quando ele desmamar naturalmente, de preferência, que a gente não introduz a mamadeira no lugar pra facilitar pra gente, sabe? Essas facilitações que a gente procura, são a pior coisa que a gente poderia fazer. Porque a gente começa a recompensar o menino por ele acordar de madrugada. Acordou, ganha chupeta. Acordou, ganha chupeta. Acordou, ganha mamadeira. Isso faz com que eles aumentem os despertares. Porque o cérebro começa a ficar condicionado. Vou acordar pra eu ganhar isso. Isso é um perigo. Então, quando a gente tirou a mamadeira, a chupeta primeiro, depois a gente tirou a mamadeira, tem pouco tempo, tem 2 semanas, a gente viu uma melhora do sono do João absurda. No início a gente teve que aguentar o choro, teve. Em nenhum momento eu deixei de acolher ele, de pegar no colo em alguns momentos, balançar em alguns momentos, e aí depois ir diminuindo já não mais pegar no colo, não mais balançar, dar umas batidinhas nas costas, depois nada, para que ele aprenda a se autorregular e se acalmar sozinho, né, sem precisar dessa mamadeira, dessa chupeta. E na medida que eu fui tolerando um pouquinho mais o choro dele, as primeiras noites foram difíceis, e eu acho que é muito sobre aguentar o choro, então a gente tem que aprender a lidar com esse choro de madrugada durante uns dias, mas depois passa, eles se acostumam, eles se adaptam. Gente, o João praticamente não tá mais acordando à noite. Às vezes ele acorda porque ele ainda dorme na minha cama, e esse é o último ponto, e é um ponto que eu não tô disposta a encarar agora. Eu amo ele na minha cama, embora minha avó já tenha me avisado que isso também pode me complicar lá na frente. Tô brincando, ela dormiu com os 12 na cama dela. Mas isso é outra coisa, porque o ciclo do sono do adulto é diferente do da criança, e nas transições entre sono leve e profundo a gente acaba acordando eles. Então é outro ponto que eu ainda vou melhorar, mas mais pra frente.
Mas são essas as dicas de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do meu quadro, que vocês voltem para tomar café na minha cozinha comigo outras vezes, tá bom? E aí eu vou trazer aqui sempre informações sobre o dia a dia dessa forma despretensiosa. Gente, um abraço, até mais.